Olá a todos. Hoje a gente vai falar de um tema de muita importância, que é o rastreamento do câncer de pulmão. Para quem não sabe, o câncer de pulmão ele é o câncer mais letal no mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, é o câncer que mais mata e a soma de casos ultrapassa próstata, mama e intestino juntos, o segundo, o terceiro e quarto colocados. No Brasil não é diferente. No Brasil, o câncer de pulmão ele é o que mais mata em números gerais, perdendo em homens por câncer de próstata e em mulheres por câncer de mama, mas em números gerais é um câncer que, infelizmente, quando diagnosticado, e em nosso meio principalmente, é diagnosticado em mais de 90% na sua fase avançada. Então, falar de rastreamento do câncer de pulmão, falar da prevenção e da detecção precoce, assume uma importância muito grande e todos os médicos, estudantes, profissionais da saúde, mesmo familiares, devem entender que o câncer de pulmão ele é um câncer curável, ele é um câncer que tem uma prevenção muito clara, principalmente no ato de parar de fumar ou nunca fumar, mas a prevenção secundária, que é o que a gente vai falar aqui, que é a detecção precoce, permite o diagnóstico numa fase que o tratamento é cirúrgico e de única modalidade, permitindo a sobrevida em mais de 90% das vezes. Então, falar de rastreamento de câncer de pulmão é falar, acima de tudo, de prevenção, e a gente vai falar hoje aqui como que isso é feito. Meu nome é Ricardo Salles, eu coordeno a medicina respiratória do Hospital Cardiopulmonar da Bahia e também atuo no Hospital Albert Einstein como cirurgião do tórax. Antes de tudo, a gente tem que fazer essa pergunta, né? Se para o câncer de pulmão existe um papel para o rastreamento. E para toda doença existem princípios para se realizar a detecção precoce. Ao se achar uma doença precoce, a gente tem que saber o que fazer e de que forma essa detecção pode ser feita. Nesse artigo publicado em 1968, veja que o assunto da detecção precoce já é discutido há muitas décadas, esses autores colocaram esses 4 pontos, que a gente deve ter uma condição, um teste possível, um tratamento específico e deve haver um programa. Vamos falar um pouco sobre isso. Com relação à condição, é importante que haja um importante problema de saúde, uma fase sintomática inicial ou latente dessa doença, onde o seu diagnóstico faz sentido de ocorrer, e que se conheça a história natural da doença. Por isso até que nós estamos conversando aqui no meio de uma pandemia, quando a gente não tem a história natural da doença, fica tão difícil se falar de como se detectar, porque ainda não se sabe como tratar, qual teste deve ser feito. Então a gente veja que esses últimos meses foram revolucionários de procurar descobrir sobre uma doença, coisa que às vezes leva anos ou décadas para se descobrir. Será que o câncer de pulmão é uma condição que permite a detecção precoce e que faz sentido? Então vamos lá. Certamente é um importante problema de saúde e a gente sabe a história natural. Mas havia uma dúvida se tinha um teste que era possível realizar para detectar o câncer precoce numa fase que seja aceitável para a população fazer o teste, mas que também seja numa fase onde detectar o câncer permite um resultado prático que é salvar vidas. Esse teste, na década de 80, se tentou o escarro para ver com a presença de sangue, como tem o sangue oculto nas fezes, e não funcionou. Se tentou o raio-x de tórax, mas o raio-x de tórax também só encontrava lesões muito grandes que, ao progredirem, não resultavam numa abreviação, digamos assim, não resultavam numa diminuição da mortalidade. Apenas se sabia que o câncer estava lá, mas não conseguia evitar a morte. Isso mudou, e vocês vão saber como logo logo. Não é o raio-x, não é o escarro, a gente vai falar qual é esse teste daqui a pouco. Mas precisa também ter um algoritmo de tratamento. A gente precisa saber o que fazer com o problema que a gente encontra. Se diz que a gente não sabe o que procura, não reconhece o que acha, mas também se a gente não tiver um tratamento específico para a doença que a gente está procurando, não adianta a gente descobrir. Então, precisa haver um algoritmo. Isso a gente tem no câncer de pulmão. E para a doença com detecção precoce, deve-se reconhecer que é necessário haver um programa, não é apenas um teste isolado, mas tem que ser um processo contínuo, deve haver concordância qual paciente deve ser tratado e os custos devem ser compatíveis com os cuidados em geral. E é esse aqui o teste.
a tomografia computadorizada de baixa dosagem de radiação. Nos últimos 20 anos, vem se percebendo um aumento da quantidade de nódulos diagnosticados muitas vezes de forma aleatória, de forma ocasional, mas agora com método, com um programa específico, a tomografia se estabelece como o teste que preenche os pré-requisitos que nós citamos anteriormente. Esta publicação de 2011, veja que a gente está aqui já há quase 10 anos dessa publicação, foi um ponto fundamental para se entender que a tomografia do tórax permite a redução da mortalidade pelo câncer de pulmão. Nesse estudo, e aqui estão os principais pontos do chamado NLST, National Lung Screening Trial, realizado nos Estados Unidos, se viu uma redução na mortalidade na ordem de 20% no grupo submetido à tomografia, em comparação com outro grupo submetido ao raio-x de tórax. Por que foi feito o raio-x de tórax? Porque se sabia que o raio-x não reduzia a mortalidade, e ali a gente tinha ali um grupo controle para essa randomização. Houve, veja bem, uma redução de mortalidade de 20% em quem fez tomografia, pacientes em grupos de alto risco, que vão ser definidos nos próximos slides, quem são esses pacientes que devem ser rastreados. Houve ainda uma redução da mortalidade de quase 7% por todas as causas. Isso inclui o achado de, por exemplo, aterosclerose, doença arterial coronariana, e outros achados que, tratados, evitaram a morte em mais 7%. Então, veja, uma redução de quase 30% de causas de morte. Um número de mortes reduzido na ordem de 4 para cada 1.000 pessoas rastreadas, e o chamado NNS, que é o Number Needed to Screen, para cada 320 tomografias se salva uma vida do câncer de pulmão. Esse número, que pode parecer alto na primeira análise, é bem inferior ao número de 600 mamografias para salvar uma vida pelo câncer de mama, por exemplo, ou de 460 a 600 no caso. E está se provando que pode ser custo-efetivo quando implementado nos mesmos moldes que esse estudo foi executado. Vamos falar um pouco o que foi esse estudo, porque nós executamos um estudo nacional para provar as coisas do NLST. Mais recentemente, um outro estudo, nesse caso na Europa, comprovou o que estava sendo demonstrado no NLST. Esse estudo, com um número, apesar de ter sido um número menor de pessoas, e tinha um controle versus o screening, veja que também permitiu um grande número de pacientes no grupo que realizou tomografia, aqui com análise por volumetria, se permitiu o diagnóstico no estadiamento 1 ou 2, na ampla maioria dos casos. No grupo controle, onde os pacientes não realizavam tomografia, o estadiamento permaneceu da forma que é encontrado na comunidade, casos mais avançados, como eu citei anteriormente. E o mais importante, quando se compara o resultado de sobrevida, a análise por mortalidade específica pelo câncer de pulmão, perceba que morreu muito mais gente nesse segmento, que foi um segmento prolongado por mais de 8 anos, esse estudo europeu, morreu muito mais gente que não fazia a tomografia do que no grupo submetido ao screening, que é o grupo que é do nosso interesse, que é o grupo de rastreamento, e esses dois estudos randomizados, com a população ampla no primeiro estudo de 50.000 pessoas, no segundo de cerca de 15.000 pessoas, mostraram de forma inequívoca que o rastreamento de câncer de pulmão ele é efetivo do ponto de vista clínico e do ponto de vista de salvar vidas. Por essa razão, diversas sociedades ao redor do mundo já aprovaram, já colocaram os seus statements a favor da realização do rastreamento do câncer de pulmão. Aqui algumas delas. O Lung Cancer Alliance, o American Lung Association, a American Cancer Society, a Associação Americana de Cirurgia Torácica, e essa aqui, que eu faço parte integral atualmente como membro do Comitê Mundial de Detecção Precoce do Câncer de Pulmão, que é a IALSC, a IALCLC, que é a International Association for the Study of Lung Cancer, a associação maior de estudo do câncer de pulmão no mundo, também aprova. E veja, o NCCN
que é o guideline principal da oncologia, também já coloca o rastreamento na sua base. E o que é muito importante para todos aqui que estão ouvindo, que praticam, né, a chamada saúde da família, os programas de saúde familiares, seguem muito o US Preventive Services Task Force, que coloca lá os níveis de evidência para se realizar este ou aquele exame de prevenção, e o câncer de pulmão, o seu rastreamento está lá listado como um grau de evidência B, que significa que deve se oferecer, providenciar e organizar o rastreamento para a população de risco. Vamos ver que população é essa. Veja aqui algumas dessas sociedades e associações citadas no slide anterior. Veja aqui a US Preventive colocando o Grade B Recommendation, que é realize para pessoas acima de 50 anos, abaixo de 80, que tenham fumado ao menos 20 anos maços, quer dizer, um maço por 20 anos, ou 2 maços por 10 anos, mas a multiplicação de anos vezes maço por dia deve dar acima de 20. Mas pode ser tabagista ou ex-tabagista. A pessoa pode ter parado de fumar em até 15 anos e assintomáticos. Apesar de discutível, alguns acham que o rastreamento deve continuar, independente do número de anos que a pessoa tenha parado. O ex-tabagista deve ser submetido à tomografia ad eterno, né? Mas o oficial hoje é isso, que após 15 anos, o risco ele se iguala à população geral. Obviamente, vale ressaltar que não é só o fumante que tem câncer de pulmão. Existe aí uma população de 10% a 15%, muitas vezes até jovens, que têm o câncer de pulmão relacionados a outras causas, sejam de exposição ambiental ao radônio, por exemplo, um derivado do urânio presente muitas vezes nos basements das casas americanas. Isso já tem vários países que dosam o radônio. Iniciativas nacionais agora começam aqui no estado da Bahia, onde eu nasci, por exemplo, tem uma cidade chamada Caetité, que tem uma elevada taxa de radônio presente, porque tem minas de urânio na região. Mas, veja bem, o cigarro, sem dúvidas, ele é o fator causal em mais de 90% das vezes, 80%, 90% das vezes. Então, a prevenção primária, ela é parar de fumar, e a prevenção secundária visa essa população de alto risco aqui, que é a população tabagista. Com algumas diferenças, mas gravem essa aqui como principal, 50 a 80 anos, mais de 20 anos. E existem critérios secundários que elevam o risco, né, do câncer, que seja a história familiar, né, a história de câncer prévio. Então, se coloca também esses critérios secundários como uma ação para se promover o rastreamento. Aqui no Brasil, nós, no início de 2014, nós publicamos esse protocolo e executamos o protocolo, conforme vocês vão ver adiante, que para executar o rastreamento você tem um programa. Por isso, nós criamos uma metodologia que hoje vem sendo executada em diversos centros no Brasil, apesar de ainda não termos uma legislação específica, mas os hospitais estão fazendo isso já de maneira controlada, em protocolos de pesquisa, etc. E esse foi um protocolo que nós executamos no Hospital Albert Einstein, publicado em 2014, e vamos ver aqui os seus resultados. Logo no início, quando fomos definir esse protocolo, fomos olhar a literatura. Veja nesse paper aqui de 2012, que algumas perguntas têm que ser respondidas antes de iniciar um programa. E quais são essas perguntas? Quem deve ser rastreado? Que tipo de informação o paciente precisa? Quais são os riscos e benefícios para que os pacientes tenham um consentimento informado, saibam a que processo eles estão sendo submetidos? Se a cessação do tabagismo é parte ou não, e a resposta aqui é um sim muito grande. O rastreamento não exclui a cessação do tabagismo. Na verdade, o rastreamento potencializa. É o chamado teachable moment, aquele momento que o paciente está aberto para a prevenção, está na fase, muito provavelmente naquela fase pré-contemplativa, onde parar de fumar pode ser um ato mais alcançável, já que o indivíduo está ali procurando se prevenir de uma doença, e a primeira ação na prevenção é parar de fumar. Qual a estrutura para realizar rastreamento?
Você precisa ter uma estrutura que não é uma estrutura simples de um posto de saúde, mas tem que encontrar a estrutura quaternária lá na frente, e vocês vão entender logo, logo por quê. Qual a abordagem para os resultados positivos e negativos? Existem muitos falsos positivos, raros falsos negativos, porque uma tomografia que não tem nódulo, às vezes surpreende lá na frente de ter um nodulinho de 1 milímetro ou 2, que era um câncer, mas a gente não tinha como prever, mas isso só se vê muito lá na frente. Esse é o falso negativo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Como coletar informação? Então, uma base de dados consistente, ela deve ser criada junto com o programa desde o início. Assim, executamos um piloto cujo objetivo era recrutar 1.000 pacientes com o apoio do Ministério da Saúde, através de um programa relacionado aos hospitais de excelência. Nós recrutamos pacientes do Sistema Único com essas características, as mesmas do NLST, que na época considerava mais de 30 anos máximo e de 55 a 74. Hoje a gente tem que pensar no mais de 20 anos máximo, de 50 a 80 anos, conforme mencionado. E fizemos isso como um protocolo de pesquisa, portanto os pacientes tinham que assinar o termo de consentimento. Veja aqui o aspecto do recrutamento, as famílias vindo com seus tios, pais, primos, familiares, às vezes vinham marido e mulher, para poder serem submetidos à tomografia de baixa dose, podiam fazer perguntas e serem orientados, e ali, quando concordavam, assinavam o pedido de exame e iam para este exame, que esse é o aspecto. Aqui a maioria deve estar familiar, que a tomografia você considera a cabeça atrás do seu computador e os pés para o lado do observador. Então, o lado direito é onde tem este nódulo aqui circular, mas todo nódulo é uma esfera. Isso tem importância porque o cálculo não é um cálculo de diâmetro, mas um cálculo de volume, que acaba um pouco crescimento em diâmetro significa muitas vezes dobrar o volume de uma esfera. Lembrando a geometria espacial, que é de πr ao quadrado versus πr ao cubo. Né? Então, a mensuração do nódulo tem uma importância muito grande. E essa talvez seja a principal diferença entre o NLST e o Nelson, que no Nelson se considerava o volume, e isso traz maior precisão e aumenta o valor preditivo positivo no caso da análise. Mas veja, o importante é a gente ter a tomografia e a detecção do nódulo. Os pormenores, o programa cuida. Para o público geral aqui, é importante saber que a tomografia do tórax salva vidas. E esses estudos prévios, essas várias siglas que vocês estão vendo aqui, são estudos anteriormente executados em diferentes partes do mundo, não permitiam que a gente tivesse opinião no Brasil. Por isso que nós defendemos, conseguimos o recurso e fomos atrás de executar pela primeira vez na América Latina um programa de rastreamento do câncer de pulmão, e esse foi o nome que a gente escolheu para ficar bem na mente de todo mundo, o ProPulmão. O ProPulmão é o primeiro programa de rastreamento que no acrônimo em inglês a gente chamou de BRELT1, que seria o primeiro trial brasileiro em screening de câncer de pulmão. Vamos lá ver os seus resultados. Essa é a publicação, feita em 2016, e que acabou se tornando, inclusive, objeto da minha tese de doutorado. E eu agradeço aqui, obviamente, a contribuição de todos os investigadores que fazem parte, não somente do Hospital Albert Einstein, mas também do Hospital do Servidor Público Estadual, do Hospital da Santa Casa, meu orientador aqui, o Roberto Saad, da Santa Casa. Então, todas essas pessoas, esses colegas da área de cirurgia, pneumologia, oncologia e os pneumologistas, todos eles contribuíram muito para a execução em parceria com os times multiprofissionais. Então, eu estou citando esse arcabouço de expertises porque um programa é complexo. Envolve desde a psicologia na área de parar de fumar, a enfermagem na organização e navegação, ao centro cirúrgico com toda a sua complexidade, e nós vamos ver mais detalhes adiante. Fizemos inclusão de quase 800 pessoas num ritmo crescente entre 2013 e 2014, e esses foram os nossos resultados. Veja, na população brasileira, 21% das pessoas tinham nódulos pulmonares entre 4 e 6 milímetros. E esse ponto de corte de 6 milímetros tem uma importância, né, que
vocês vão ver que a gente só achou câncer de pulmão acima de 6 milímetros na nossa casuística, e isso mudou também mais adiante, no advento do Langerhans, alguns anos depois, da mesma forma que a gente tem o BIRADS em mama, o TIRADS em tireoide, no pulmão a gente tem o Langerhans, que coloca os nódulos suspeitos acima de 6 milímetros agora, coincidindo e confirmando, ratificando o que a gente encontrou na nossa casuística. Os casos de câncer de pulmão estão acima de 6 milímetros. Mas veja, a importância disso é que para o conjunto de pessoas que faz rastreamento, 1 em cada 5 vai ter um nódulo pulmonar acima de 6 milímetros. Significa que tem câncer? Obviamente que não. Então, essas pessoas com nódulos acima de 6 milímetros, elas vão realizar outros exames de imagem para a gente separar o joio do trigo, quer dizer, ver de fato quem são os pacientes cujos nódulos representam uma doença maligna. A doença granulomatosa, ela é uma causa de nódulo. Por isso que no mapa mundi mostrado anteriormente, a realidade do Brasil se acentua porque na América Latina e no Brasil especificamente, a gente tem um alto índice ainda de tuberculose. O Brasil é um dos 22 países no mundo responsáveis por mais de 80% dos casos de tuberculose. Então, fiquem atentos. Um nódulo pulmonar, mais comumente no Brasil, vai representar um nódulo granulomatoso do que um nódulo maligno. Por isso que as pessoas não devem se assustar com o nódulo, mas devem ficar de olhos muito abertos, porque uma parte deles, pequena, mas vai representar um câncer de pulmão e aquele indivíduo pode ser salvo com abordagem especializada. Por isso que tem que haver uma concordância em quem deve ser tratado. São os especialistas, no caso, que vão cuidar do fluxo do paciente com nódulo pulmonar. Fluxo esse que começa com a tomografia de baixa dose. Essa realizada, no modelo de pesquisa, nós fazíamos uma leitura dupla. 2 radiologistas olhavam a tomografia para certificar da quantidade, da consistência, da localização, dos detalhes do nódulo pulmonar, e todos os pacientes, caso não viessem de um programa de cessação de tabagismo, ainda fumantes, obviamente, eram encaminhados os interessados para o programa de cessação de tabagismo. Quando a tomografia não tinha achados de nódulo pulmonar, esse paciente, o risco dele não é eliminado, ele continua sob risco, então ele vai para uma tomografia anual. Nós executamos isso como modelo de pesquisa durante 2 anos seguidos, e a gente vai ver os resultados. Quando a tomografia era positiva, presença de nódulo pulmonar na época acima de 4 milímetros, atualmente esse nódulo é acima de 6 milímetros, eu vou repetir esse número algumas vezes. Esses exames e pacientes eram julgados numa junta multidisciplinar, que consistida principalmente pelo radiologista, em parceria com o cirurgião torácico e ou pneumologista, para realizar o julgamento se era um paciente que precisava de uma nova tomografia, seja em 3 ou 6 meses, PET-CT para avaliar o metabolismo daquele nódulo pulmonar, ou se a decisão é para ir para uma biópsia com agulha, por outros métodos, ou direto para uma cirurgia de remoção. Eu vou citar aqui vou mostrar para vocês algumas imagens para vocês entenderem a complexidade do tema. Esses nódulos, existem equações, fórmulas que a gente coloca. Posição, se tem espícula ou não, característica do paciente, você faz o chamado pré-teste de malignidade. Havia ali no pré-teste uma chance de ser um nódulo maligno em 90%. Veja que o teste ele indica atenção. E olhando o Langerhans, por se tratar de um nódulo acima de 8 milímetros, então uma classificação, vocês podem olhar em detalhes depois, é um Langerhans 4B. E para esse tipo de situação, se você for muito no critério, seria PET-CT ou biópsia. Mas o achado dessa tomografia, onde havia ali outras coisas que denotavam uma possível doença granulomatosa, levou os nossos radiologistas a nos dizer, olha, espera porque isso pode ser uma granulomia. E, dito e feito, olha, de setembro para janeiro de 2014, o nódulo não se modificou, e em novembro de 2014, o nódulo estava lá ainda. Então, veja, se a gente fosse afoito, querendo já tirar esse nódulo, ou colocar uma agulha, a gente poderia submeter esse paciente a um risco desnecessário, porque o nódulo se provou
benigno, ou de comportamento benigno, portanto, tem que ficar quieto. Esse outro paciente também com alta chance de malignidade mostrou ali que porque nódulo, como eu disse, a doença granulomatosa comum, isso provavelmente deveria ser um Wegener, mas veja, não estava causando nada, o paciente é assintomático. E os radiologistas também ajudaram, dizendo assim, olha, vamos aguardar um pouco, veja, novembro de 2013 a junho de 2014, o nódulo desapareceu, praticamente, né, porque caiu aqui o Langerhans, então, cai a classificação, caiu de 4 para 2, mostrando que pode ser acompanhado. No conjunto desses 790 pacientes que nós estudamos, e esses números são importantes, porque no cenário diário vocês vão encontrar situações semelhantes, nós tínhamos nódulos acima de 4 milímetros em 312 pessoas. Esses nódulos estavam entre 4 e 6 milímetros em 166. E veja aqui um número menor de 1 para 5, com nódulos acima de 6 milímetros. E a nossa conduta nas mesas multidisciplinares de decisão foi acompanhar com tomografia em 89% das vezes. Realizar PET-CT, o que é discutível, mas nesse caso nós tínhamos o recurso disponível e queríamos saber qual o seu comportamento na população, em 6,1% das vezes foi realizado. E a biópsia desses 312 foi feita em 8% dos indivíduos. Veja que esse número aqui é para pacientes com nódulo. Se você for olhar o número inicial de 790, o número de biópsias foi ao redor de 3%, e nós vamos ver como isso se comporta com os outros benchmarks internacionais. E achamos 10 pacientes com câncer de pulmão. Veja bem, olhando aqui essa população, para ficar bem claro a importância dos números aqui, ter 790 pessoas, 10 casos, se nós tivéssemos feito aí, extrapolado para 1.000, nós teríamos 13 casos de câncer de pulmão ao redor. Em 10.000 pessoas, 130. Em 100.000 pessoas, então um grande estádio de futebol que seja lotado com fumantes, vai ter ali uma população ao redor de 1.300 pessoas com câncer de pulmão assintomático e sem saber que tem esse câncer de pulmão. Então veja que juntar uma população de 100.000 pessoas fumantes, de alto risco e propensas a realizar tomografia não é uma tarefa simples. E aí, eu sempre, quando falo dessa atividade, eu agradeço e ressalto a importância da educação médica, porque é a educação médica, é o entendimento dessa possibilidade de diagnóstico precoce que pode trazer as pessoas para realizar o exame. É na sua relação como médico com o seu paciente que você, discutindo os riscos e benefícios, e o benefício grande de poder ser salvo de uma doença tão grave, é que leva o seu paciente ao convencimento esclarecido e ao consentimento esclarecido de realizar uma tomografia que pode salvar a sua vida. Veja, uma grande parte dos pacientes aqui seria diagnosticado com estadio 4, se não tivesse feito essa tomografia. E a gente teve aqui, mais de 80% das vezes, o estadiamento 1A ou B presente, com a prevalência de 1,3%. Eu falei que ia comparar com os outros estudos, aqueles do MapaMundi estão aqui, mas precisamos comparar principalmente com o NLST e com o Nelson, que nem tinha sido executado aqui nessa época. Portanto, na nossa publicação, a gente não citou o Nelson, mas os números permanecem. Biópsias realizadas em torno de 2 a 3% dos pacientes. No pró-pulmão BREL-1, a gente realizou 3% de biópsias, né? O achado positivo acima de 4 milímetros foi de 40%, mas lembrando que na atualização, considerando 8 milímetros, esse achado é de 1 para 5. A taxa de positividade aqui, a gente precisa esclarecer isso, tá? Positividade não significa câncer, ok? A positividade significa o achado de nódulo suspeito. Então seria talvez mais até adequado falar a taxa de achados suspeitos, né? E foi compatível com os estudos nas biópsias, mas perceba que a gente tem mais nódulos, 40%, do que na população americana, que o achado foi de 27%.
Quando a gente olha o Langerhans e toda a sua complexidade, obviamente as coisas ficam mais simples a cada dia e essas formas são imputadas em algoritmos nos seus smartphones. Tem esse, por exemplo, que é o Lang Nodal Guides, onde o Langerhans e a Fleischmann, que é a classificação para os achados incidentais, ela permite ali que você coloque os dados dos nódulos encontrados e se é uma tomografia inicial, a chamada baseline, a tomografia de base, se tem nódulo ou não, se esse nódulo ele tem características em vidro fosco ou semissólidos ou sólidos, etc. O seu tamanho e aí a reunião de todas essas características aqui imputadas no algoritmo previamente, a gente tem isso já em português, coloca a classificação. Então você veja que o Langerhans 3 significa uma probabilidade ao redor de 1 a 2% de malignidade e é preciso se acompanhar esse paciente, como é feito no BIRADS 3, você acompanha o Langerhans 3 e ele pode cair para 2 quando ele permanece estável, ou ele pode ir para 4 quando ele aumenta e se indica a biópsia. Então, é preciso se classificar e se acompanhar de forma algorítmica para que as decisões sejam melhores tomadas. Veja que no nosso caso, quando olhamos 74 pacientes com nódulos acima de 8 milímetros, foi possível realizar o acompanhamento da sua ampla maioria. Em alguns casos a gente já indicou a biópsia porque são nódulos muito suspeitos, mas veja que nesses pacientes que começaram com nódulos acima de 8 milímetros, 74, aqui em vermelho, os casos de maior suspeita, 4. Boa parte deles caiu para o Langerhans 2, mostrando que os nódulos ficaram estáveis. E uma parte, inclusive, o nódulo sumiu. Então, veja, classificação americana, Langerhans. Tem uma classificação canadense que chama Luhades, que quando o caso é diagnosticado com câncer, nós fizemos uma adaptação, a gente chama de Luhades. Apresentamos esses dados na Áustria em 2016, mostrando que, na nossa casuística, mais de 80% das vezes, esses nódulos eles tiveram um comportamento benigno, apesar do seu tamanho acima de 8 milímetros. Veja, a condição é que o especialista acompanhe, não fiquem desesperados ou, digamos assim, ansiosos com o fato de ter que tomar a decisão com nódulo, já que o time de especialistas deve estar sempre à disposição do time da atenção primária, e esse é o grande esforço, talvez, do Propulmão, aproximar o especialista dos cuidados de atenção primária. E por isso, a gente vem, ao longo desses anos, promovendo e estimulando a pesquisa, a educação, para que essas duas se transformem em assistência na prevenção primária, na prevenção secundária, que leve a melhores desfechos, uma melhora na qualidade de vida, já que parar de fumar não leva somente à prevenção do câncer de pulmão, mas leva à prevenção da doença cardiovascular, à diminuição do câncer de esôfago, de bexiga, mama, próstata, estômago, enfim, a diminuição do derrame. Então, a prevenção primária, ela deve ser parte atuante do próprio pulmão, porque cuidar do pulmão significa cuidar do bem-estar e cuidar da vida desse paciente como um todo. Então, existem livros que falam assim que o pulmão ele é o espelho das doenças, né? Muitas doenças do corpo se refletem no pulmão. Então, cuidar do pulmão, e aí a gente está numa fase que a gente denotou a importância tão grande aí do cuidado pulmonar, significa promover bem-estar, salvar vidas, em outras palavras, respirar bem é viver bem. Por isso que a gente tem procurado, junto até as fundações, e aqui eu cito duas delas, a Fundação PROAR, onde a gente atua de forma voluntária no cuidado de doenças respiratórias crônicas, uma fundação liderada pelo Dr. Álvaro Cruz, pelo Dr. Rafael Stalmach. Então, vejam lá, a Fundação PROAR, o Propulmão tem se aproximado dela, e a Fundação Ilumina, uma fundação ainda pequena, mas que vê aí a prevenção oncológica como seu carro-chefe, e, obviamente, no hospital onde nós estamos a coordenar um serviço, a gente tem discutido muito este programa de prevenção. Os desafios que a gente encontra no nosso meio são muitos.
Aqui, desculpe, esse slide não foi traduzido, porque a gente já apresentou isso para comparar com os desafios em diferentes partes do mundo. Nós discutimos esse assunto com colegas de fora. Existe aí uma dificuldade, uma ausência de programas contínuos de rastreamento, baixo acesso à medicina especializada. Obviamente, isso leva a maior chance de erros, tanto no diagnóstico quanto na terapia desses pacientes, com achados que são achados específicos. Existe aí uma ausência de dados de qualidade e muito pouco dado estruturado para que a gente possa aprimorar os algoritmos que a gente citou atrás. Por isso aqui algumas das ações do próprio Pulmão aqui com chefes de serviço de diferentes partes. Então você veja aqui, está aqui a Secamar, do Einstein, pessoal do Santa Marcelina, a turma da Bahia, tem todas as da Crion aqui, outra instituição que a gente colabora. Nós reunimos esses times para ter aqui a presença da doutora Cláudia Henschke, por exemplo, que é uma das lideranças mundiais no assunto, justamente para, com pesquisa e educação, a gente conseguir alavancar um programa de tão grande importância, mas de extrema complexidade e a necessidade de ter tantos cérebros aí juntos, pensando de como executar de forma segura e eficaz. Com esses objetivos de aumentar o caminho, né, a jornada, criar uma jornada específica para os pacientes sob risco, suspeita ou diagnóstico de câncer de pulmão, promover a investigação segura do nódulo pulmonar, já que existem riscos na punção ou em deixar o paciente sem funcionar quando se trata de um câncer, melhorar os resultados do câncer acima de tudo. E para ter um caminho, né, uma rota nessa estrada aí da prevenção, acreditamos que precisamos de fato de centros regionais. Então, essa aula a gente está aqui transmitindo para diferentes partes do Brasil, então fica aqui na responsabilidade de cada um no seu território saber como criar centros de prevenção e tratamento do câncer de pulmão, promover a integração de dados, coisa que é feita tão amplamente no sistema financeiro. Por que não porque é tão difícil promover a integração de dados na área de saúde? Então a gente precisa aprimorar essa integração para que o paciente seja o mesmo, né, em cada lugar que ele vai. E ter, obviamente, centros de intervenção minimamente invasiva que sejam montados tanto com a videocirurgia e ou a robótica, como com a endoscopia respiratória e acesso a times multidisciplinares. Quando a gente olha o tratamento, e eu sou cirurgião, citei isso no começo, a gente tem que ter a visão clara que a cirurgia torácica hoje não é aquela cirurgia das grandes incisões com finoqueto e com toda aquela agressão, são cirurgias minimamente invasivas com o uso da videocirurgia e da robótica. É possível realizar muitas intervenções guiadas por imagem, e a endoscopia também tem o seu ultrassom, onde com o EBUS pode-se fazer o diagnóstico de forma endoscópica também. A experiência do paciente começa, então, no rastreamento ativo organizado, achando a população de risco, promovendo a sua cessação de tabagismo, aqui fechando aqui esse feito que a gente tem procurado, inclusive, atender necessidades de centros com consultoria especializada para criar uma navegação no formato do próprio pulmão, tendo as clínicas multidisciplinares como âncoras desse processo, aliadas a um time de múltiplas especialidades que envolvem a pneumologia, a cirurgia torácica, a oncologia, a radioterapia, a patologia e a radiologia. E os pacientes, após o tratamento, obviamente, permanecerem num survivorship, num programa de sobrevivência, para que permaneçam, acima de tudo, com qualidade de vida. Então, fechando aqui, veja que não é simples, não é da minha intenção colocar aqui que o rastreamento é uma coisa simples e fácil de se fazer. É preciso se ter consciência de que é um processo complexo, e as lideranças envolvidas têm que pensar em pesquisa, educação e qualidade da assistência com esses pilares, que, obviamente, em 40, 50 minutos a gente não consegue passar a dimensão da complexidade, mas vejam que envolve
eleger bem a população, educar, pedir o exame da forma certa, adquirir essas imagens de maneira adequada, revisá-las, comunicação sempre acima de tudo, em todas as áreas tem uma importância fundamental, níveis de comunicação, inclusive, ao se falar com o paciente, com o médico generalista, com o especialista, são camadas de comunicação que precisam ser ajustadas para que todos possamos ser compreendidos, né, na comunicação, melhorar a qualidade, ter métodos de cobrança. Isso é tão óbvio, né, mas muitas vezes não parece que a gente tem aí um modelo de fee for service que a gente só recebe quando executa tratamento de doença, mas na verdade a gente precisa melhorar os nossos sistemas para que a prevenção também seja adequadamente remunerada. De maneira surpreendente, não existe um código para o pneumologista que pratica a cessação de tabagismo, não tem ainda nos Estados Unidos chama CPT Code, né? Aqui vão ser os códigos de reembolso, né? Que a gente usa na tabela TUS ou na CBHPM. Procura lá. Passou da hora. A gente tem que ter lá programa de cessação de tabagismo. O médico que executa não é uma consulta simples. Portanto, existe aí uma complexidade e que os pneumologistas estão defendendo isso há muito tempo, e aqui eu reforço a necessidade de uma discussão séria a respeito. Eu quero deixar aqui o meu contato, tanto no Hospital Cardiopulmonar quanto no Einstein, e, obviamente, os contatos da Fundação PROAR, que vocês podem encontrar na internet facilmente, eu também estou lá, e na Fundação Ilumina, em Piracicaba, onde a gente vem executando pesquisa exatamente nesse assunto. Então, eu deixo aqui uma porta aberta de comunicação para todos vocês que têm interesse no assunto da prevenção primária e da prevenção secundária, para que se juntem aí a esse exército necessário, que é o exército da prevenção. Mais do que tratar a doença, é preciso que a gente promova a saúde de forma coletiva e organizada. Muito obrigado pelo convite e fico à disposição de todos que queiram entrar em contato. Muito obrigado.